Meus amigos, eu achei aqui uma obra na internet, em formato de PDF, da Graça Salgueiro, chamada O Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Uma obra aí que contém 219 páginas, tem várias notas de rodapé, inclusive, tá? E eu gostaria de ler essa obra aí para vocês. Segundo a Graça, a Dona Graça, é uma obra bem didática, tá? Qualquer um consegue lê-la. E este aqui vai ser um fato inédito da internet brasileira, tá ok? Porque eu acho que ninguém fez questão de trazer essa leitura aqui ao vivo para a internet. Então vamos lá. Graça Salgueiro, o Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Primeira edição, primavera 2016. O Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Copyright 2016 por Graça Salgueiro, editores, Alex Pereira e Graça Salgueiro. Os direitos dessa edição pertencem ao Observatório Latino, www.observatoriolatino.com. Aí já começa com uma frase, né, do Viktor Suvorov, o grande culpado. A primeira regra é: não acredite no que é oficialmente mostrado, procure o que está oculto. A meu filho Mateus, amor da vida inteira. Dedicação aí da Dona Graça, né? Aí tem um sumário aqui. Vamos ver aqui as partes do livro. São 11 divisões, tá ok? Apresentação, o pré-Foro de São Paulo, histórico, partidos e organizações, ontem e hoje, cronologia dos encontros e criação do grupo de trabalho, GT, objetivos de cada encontro, as sucursais do Foro de São Paulo, Fórum Social Mundial, Mercosul, ALBA, Unasur e CELAC, desfazendo mitos e mentiras, análise de conjuntura, conclusão e, por fim, bibliografia. Vamos lá, então. Nós já vamos para a página 12 do livro, né? São várias páginas aí. Já estamos na página 12, vamos lá. Capítulo 1, apresentação. Na academia, fomos ensinados a não confiar em ninguém, questionar todo e qualquer fato, verificar cada detalhe, duvidar de tudo. Se uma centena de agentes secretos relatava determinada ocorrência de um modo e apenas um relatasse diferente, mesmo sem fazer sentido, deveríamos conversar com ele. Ninguém acreditaria nele nem em você. Todos ririam e caçoariam. Mas é assim que grandes descobertas são feitas. É fácil repetir fatos conhecidos, mas é muito mais difícil descobrir algo que ninguém sabe. Se for você a descobrir, será mal interpretado e muito desmentido no princípio. Mas quando você encontrar provas, convencerá os superiores. Foi exatamente o que fiz. Viktor Suvorov, o grande culpado. Aí já começa aqui, né, a Dona Graça falando a respeito do professor Olavo. Quando em 1999 telefonei para Olavo de Carvalho, meu então professor de filosofia, virtual, ele falou-me de uma mega organização chamada Foro de São Paulo, da qual ninguém comentava, mas que estava interferindo nos governos das nações latino-americanas para implantar o falido modelo comunista. Fiquei muito impressionado e tomei a decisão de pesquisar e estudar a respeito. Foi o que fiz desde então até os dias de hoje, com dedicação exclusiva. O professor Olavo, se eu não me engano, começou a estudar o Foro em 1993, sendo que o Foro surgiu em 1990, né? Olavo tomou conhecimento dessa organização através do advogado Dr. José Carlos Graça Wagner, e durante 15 anos falava praticamente para as paredes em suas colunas de grandes jornais do Brasil, e por conta disso foi declarado persona não grata, ao mesmo tempo em que ia sendo demitido desses órgãos de imprensa com as desculpas mais descabidas possíveis. Sabíamos que era por sua insistência em falar daquilo que deveria permanecer oculto do público por ordens do próprio Lula, uma vez que nos outros países envolvidos não só a imprensa, mas estudiosos e pessoas comuns, falava-se abertamente sem qualquer restrição. Quando comecei a pesquisar e estudar o fórum, havia farto material no site da organização porque esse era um tema que ninguém comentava, e então eles não tinham por que ter receio de que as informações sobre seus planos fossem cair inadvertidamente, em mãos não desejáveis. Porém, quando Olavo começou a denunciar publicamente e eu o ajudava divulgando seus artigos enquanto pesquisava, a situação começou a mudar. Eles passaram a trocar o nome do site, depois a não divulgar todas as resoluções estabelecidas nos encontros e no grupo de trabalho, e ficávamos como numa briga de gato e rato, eu perseguindo as informações e eles mudando o domínio e o nome constantemente para que eu não as encontrasse. Mas minha persistência me rendeu bons frutos, uma vez que os documentos relativos aos primeiros anos foram compilados e publicados no site Mídia Sem Máscara, onde podem ser vistos até hoje. Aí vem uma nota de rodapé, né? www.mediasemmáscara.org. Vocês podem acessar aí, né? Em julho de 2005, quando o Foro completou 15 anos, Lula disse em seu discurso: foi assim que nós podemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída
no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Mais uma nota de rodapé. Leiam o discurso completo em http://www.info.planalto.gov.br/download/discursos/pr812a.doc. Nesse momento foi dada a luz verde para que a imprensa pudesse falar na organização, e assim fizeram como se desde a fundação em 1990 esse fosse um tema recorrente em suas páginas e redações. A citação de Viktor Suvorov, posta acima, embora se referisse à Rússia e ao ex-KGB, de onde fui membro ativo, escreve com exatidão o que Olavo primeiro e eu depois passamos durante todo esse tempo de encobrimento do Foro de São Paulo, e agora que já não é mais segredo, pede-se o fim do foro em qualquer manifestação pública que haja Brasil afora, sem de fato saber quem é este inimigo tão temível que deve ter exterminado do planeta, qual seu raio de ação e seus mecanismos de atuação. A imprensa passou da não existência à referência corriqueira, sem contudo denunciar os malefícios e as pretensões criminosas da organização, até que a expressão Foro de São Paulo se esvaziasse totalmente de seu conteúdo, sentido e malignidade. Este livro se propõe a desmascarar mitos e desmontar muitas mentiras existentes em torno ao tema de forma clara e sucinta, de modo que qualquer pessoa, por mais simples e inculta que seja, possa lê-lo e compreender a ameaça que nos ronda, suas origens, estratégias empregadas, quem são seus membros participantes e os êxitos que já obteve nesses 26 anos de existência. Esse é o primeiro de uma série que virá em seguida numa trilogia intitulada O Continente Vermelho. Espero que seja de utilidade e que aproveitem. Agradeço antes de tudo a Deus, que me iluminou, protegeu e me deu as condições para que este trabalho fosse concretizado. Não posso deixar de registrar minha mais profunda gratidão a Alex Pereira pela insistência para que eu escrevesse este livro, quando não me sentia capaz ainda, e todo o apoio, respeito e carinho nessa jornada que empreendemos juntos na Rádio Vox. A Heitor de Paola, meu fratello, pela amizade e companheirismo de mais de uma década, apoio constante que nunca me deixou desanimar. A Edson Camargo, meu bossinho e amigo que sempre deu destaque aos meus artigos no Mídia Sem Máscara e sonhou esse livro junto comigo. A Roxane Carvalho, minha hermanita, por sempre torcer e acreditar em mim. A Alejandro Pena Esclusa, meu amigo venezuelano, hoje preso político da ditadura chavista em prisão domiciliar e amordaçado por força de lei, por denunciar incessantemente os crimes dessa organização em seu país. A primeira pessoa de fora do Brasil que falou do Foro de São Paulo comigo e com quem troquei muitas informações e experiências valiosas. Agradeço ainda, postumamente, a dois amigos e irmãos que não viveram o suficiente para ver a coroação do meu trabalho através dessa obra, do qual sempre foram grandes incentivadores. Cláudio Buchholz, não sei como se pronuncia isso, Buchholz Ferreira e Márcio Del Sister. E finalmente ao filósofo e escritor Olavo de Carvalho, meu professor e amigo, por ter me mostrado o caminho das pedras ainda no século passado e por ter acreditado que eu cumpriria a missão de desmascarar o Foro de São Paulo em nome da verdade. A todos meu sincero agradecimento à autora. Capítulo 2. O pré-Foro de São Paulo. Quando se fala no Foro de São Paulo, a maioria das pessoas que tem algum conhecimento da organização crê que ela surgiu em 1990, a convite de Luiz Inácio Lula da Silva e do ditador Fidel Castro. Isto é uma meia-verdade, posto que seu embrião foi gerado bem antes disso, sua semente plantada décadas atrás. Em 3 de janeiro de 1967, Cuba organizou, em Havana, um evento denominado Conferência Tricontinental dos Povos Africanos, Asiáticos e Latino-Americanos, que reuniu 83 grupos de vários países dos 3 continentes, com 503 delegados, 64 observadores e 77 convidados representando 24 países, sendo a delegação da União Soviética, que há pouco havia criado o que se denominou a Crise dos Mísseis contra os Estados Unidos em 1962. Se não me engano, a Crise dos Mísseis foi em 1959, né? A mais numerosa, com 40 membros. A Havana foi designada para ser o quartel-general para apoiar, dirigir, intensificar e coordenar operações guerrilheiras e terroristas nos 3 continentes. Nota de rodapé. O eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial. Eu acho que isso aqui é uma obra, tá? Vocês podem... Não é isso? O eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial. Acho que é uma obra, tá? Que está sendo citada aqui e vocês podem procurar se quiser. A resolução geral aprovada naquele encontro serviu de base para todo o projeto do que viria a ser mais tarde o Foro de São Paulo. Observe que os males do universo inteiro eram o imperialismo yankee e por isso urgia destruí-lo. Se não, vejamos. 1.
Condenação do imperialismo Yankee. 2. O imperialismo Yankee é o maior inimigo de todos os povos do mundo. 3. O imperialismo Yankee constitui a base para a opressão dos povos. 4. Proclamou o direito dos povos de enfrentar o imperialismo com violência revolucionária, as guerras de libertação nacional. 5. Condenou vigorosamente o imperialismo Yankee pela agressão ao Vietnã do Sul. 6. Proclamou a solidariedade com a luta armada dos povos da Guatemala, Peru e Colômbia. 7. Condenou a política agressiva do governo americano e seus aliados fantoches contra o Camboja e outros povos da Indochina. E 8. Condenou o embargo americano contra Cuba. O brado final foi formar vários Vietnãs em escala tricontinental para a derrota final do imperialismo. Nota. IBID, página 156. Com o êxito da Conferência Tricontinental, meses depois, em agosto de 1967, foi criada a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, composta por diversos movimentos revolucionários e anti-imperialistas da América Latina que compartilhavam os ideais e propostas estratégicas da Revolução Cubana. Em sua primeira declaração, a OLAS fez um balanço sobre as estratégias empregadas até o momento e apostou na luta armada e na guerra de guerrilhas, como forma de estender a revolução em toda a América Latina. Com a morte de Che Guevara na Bolívia, entretanto, em 8 de outubro desse mesmo ano, os ânimos arrefeceram, pois contavam com ele para organizar e coordenar o projeto guerrilheiro, esfriando os planos da OLAS, até que, em 1970, ela havia se transformado em apenas um centro de divulgação das lutas havidas sem nenhuma capacidade de uma coordenação efetiva que pudesse dar continuidade ao projeto revolucionário comunista. Então congelaram o embrião até que o momento oportuno surgisse para ressuscitá-lo. Em 1989, Lula perde as eleições presidenciais para Fernando Collor de Mello e de 31 de maio a 3 de junho de 1990 ocorre o 7º Encontro Nacional do PT, onde o tema central debatido foi a situação no leste europeu, o iminente fim da União Soviética e o crescimento do neoliberalismo na região. Foi assim que Lula resolveu convocar, junto com Fidel Castro, um encontro com todos os partidos e organizações comunistas socialistas da América Latina e do Caribe para discutir essas questões que viria a ocorrer entre os dias 2 e 4 de julho de 1990 e que se conhece hoje por Foro de São Paulo. Capítulo 3. Cadê? Capítulo 3. Histórico. Em outubro de 1917, separamo-nos do mundo antigo, rejeitando-o de uma vez por todas. Vamos em direção a um novo mundo, um mundo de comunismo. Nós nunca desistiremos deste caminho. Trecho final do discurso oficial de Mikhail Gorbachev sobre a perestroika, que o mundo democrático não conheceu. Na década de 80 do século passado, a situação econômica da Rússia não andava bem, assim como as relações deste país com Cuba. Em 1985, Mikhail Gorbachev propôs uma política União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, que denominou de perestroika, desencadeando mobilizações pela independência de vários países do bloco, o que viria a gerar o fim da União Soviética em 31 de dezembro de 1991. Em 1986, os negócios dos irmãos Castro com o tráfico de drogas ia de vento em popa. Porém, numa visita que Gorbachev fez aos Estados Unidos em 1988, os americanos comentaram a esse respeito e lhe disseram que, se não pusesse um fim nisso, eles seriam obrigados a fazer com Cuba o mesmo que fizeram com o general Noriega no Panamá. Pouco depois, em princípios de 1989, Gorbachev visita Cuba e o que resultou disso foi a detenção e execução por fuzilamento do general Arnaldo Ochoa, dentre outros, transmitido em cadeia nacional de televisão para que servisse de exemplo aos cubanos, e os Estados Unidos engolissem a farsa de que os Castro não tinham nada a ver com aquilo e combatiam com rigor esse tipo de delito. A ideia funcional e o DEA, Departamento de Repressão ao Tráfico de Drogas americano, acreditou na farsa e desistiu de investigar Cuba. Em 9 de novembro de 1989, foi derrubado o Muro de Berlim e a Guerra Fria, confronto entre Estados Unidos, capitalismo e União Soviética, comunismo, chegava ao fim. Com a perestroika, a queda do Muro de Berlim e o fim da ajuda econômica da União Soviética a Cuba, Fidel Castro temeu pelo fim do comunismo. Perestroika. Perestroika significa reestruturação, mas não foi do modelo econômico, agora aberto para o mercado como se acreditou, e sim da estrutura interna do Kremlin e do KGB, que passou a chamar-se FSB, foi apenas uma máscara com aparência de mudança ao velho estilo mudar tudo para não mudar nada, conforme atesta a epígrafe acima. O negócio com as drogas ia bem, pois a transação era feita de madrugada em águas internacionais, mas como era uma atividade ilícita, ele não podia revelar essa fonte de renda que servia apenas para encher as arcas pessoais dele. E continuou alegando dificuldades econômicas por falta de apoio da Rússia e o embargo americano para justificar a miséria e as condições precárias da própria ilha, que parecia haver congelado no tempo. Por outro lado, as exportações de açúcar cada vez diminuíam mais, pois de tanto explorar a terra para esse cultivo, o solo já não rendia tanto e, em consequência, entrava pouco dinheiro desse comércio.
La Máfia de La Habana, Nuestra Cosa Nostra, de Peralta Morel Luiz Grave. First Books, 2002. Fidel Castro já havia visitado o Brasil e fez-se amigo do pseudo Frei Beto. Diante dessas preocupações financeiras e ideológicas, Beto vai a Cuba com um convidado e ali apresenta ao ditador Castro seu amigo Lula. Naquela ocasião, líder sindical do ABC paulista e presidente do recém-criado e ainda desacreditado Partido dos Trabalhadores PT. Dessa visita muito frutífera para eles, Fidel resolve descongelar a falida OLAS e propõe um novo encontro para recuperar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu. Naquela altura, talvez só Fidel Castro, raposa velha e matreira, imaginava que esse encontro não seria apenas uma reunião casual, como tantas já havidas anteriormente, mas que teria continuidade e selaria o futuro das Américas, se estabelecendo como uma mega organização que garantisse não só a sobrevivência do comunismo, como também a sua própria. Foi então que o PT, junto com o Partido Comunista Cubano, convocou seus aliados para o encontro de partidos e organizações de esquerda da América Latina e do Caribe, que ocorreria entre os dias 2 e 4 de julho de 1990 no Hotel Danúbio, hoje extinto, em São Paulo, capital. A esse encontro compareceram 48 delegações de 14 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Cuba, El Salvador, Equador, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Esse encontro foi marcado por uma certa dispersão, uma vez que estava ocorrendo o final da Copa do Mundo, onde disputavam Argentina e Itália no mesmo horário marcado para a sessão de trabalho e encerramento, e os brasileiros estavam tristes com a derrota já sofrida pelo Brasil. Como atrasaram a reunião para assistir ao jogo, o delegado do Peru teve que se ausentar antes da assinatura da Declaração de São Paulo, porque não conseguiu adiar seu voo. Essa declaração foi confeccionada pelo PT do Brasil, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMLN, de El Salvador, o Partido Comunista de Cuba, PCC, e o Partido Unificado Mariateguista do Peru, PUM. A Declaração de São Paulo deixou claro que os ideais dos participantes eram de esquerda, socialistas, democráticos, populares e anti-imperialistas. Os temas abordados foram, além do embargo norte-americano, que se discute até hoje, primeiro, as alterações na ordem internacional e seu significado para a América Latina e o Caribe, subdividido para tratar, por uma parte, as mudanças no sistema capitalista mundial e o impacto da ofensiva neoliberal, e por outra, a crise do chamado socialismo real, segundo o balanço das lutas pela democracia e o socialismo no continente. E terceiro, os problemas estratégicos da luta pelo socialismo. Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana. Una mirada desde el Foro de São Paulo, regalado Roberto, editora Ocean Sur, 2008, páginas 37 e 38. Além da Declaração de São Paulo, acordou-se ainda que fariam um segundo encontro na Cidade do México em finais de fevereiro e princípios de março de 1991, um seminário para discutir temas econômicos e o capitalismo no Uruguai em novembro de 1990 e em dezembro de 1990 em São Paulo, um intercâmbio de experiências dos partidos de esquerda que exerciam governos locais. Capítulo 4. Partidos e organizações ontem e hoje. No primeiro encontro em 1990, compareceram 48 delegações representando 14 países, segundo informa Roberto Regalado, fundador do Foro na Delegação de Cuba. Entretanto, conforme ele mesmo diz, esse dado não é preciso, uma vez que, só para citar um exemplo, a delegação da Frente Ampla, FA do Uruguai, abrigava várias organizações membros com direito a voz e voto. Quer dizer, como veremos mais adiante, muitas organizações terroristas pertenceram e ainda pertencem oficialmente ao foro, mas não aparecem porque estão abrigadas dentro de outras siglas. Enumero então, só para ilustrar, a lista completa encontra-se no livro já citado de Roberto Regalado, as páginas 264 e 265, alguns partidos ou organizações dos países mais relevantes que participaram da fundação do foro e que hoje não mais aparecem no site para não revelar o verdadeiro caráter dessa organização e maquiar ou negar que desde o princípio o foro abrigou e ainda abriga organizações terroristas. Hoje só se encontra a relação atual dos países e partidos membros. http://forodesaopaulo.org/partidos/. Argentina compareceu com 9 organizações, dentre as quais destacaram Partido Comunista Argentino, Partido Intransigência Revolucionário, Partido Revolucionário de los Trabajadores e Unidade Socialista. Bolívia, 2 partidos, organizações, RD Convergência Patriótica e Partido Comunista Boliviano. Brasil, Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, PCB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, afiliada à Internacional Socialista e Partido Socialista Brasileiro, PSB, fundado por Miguel Arraes.
Colômbia, Partido Comunista Colombiano, PCC e União Patriótica, UP. Vale salientar que as Farc foram criadas pelo PCC e que a UP foi o primeiro partido político desse bando narcoterrorista. Quer dizer, embora as Farc não apareçam ainda e só tenham entrado oficialmente como membros do FSP poucos anos depois, elas já estavam presentes através do PCC. Chile, Partido Comunista do Chile e Movimento de Izquierda Revolucionária, MIR. A propósito do MIR, vale ressaltar que quando ingressou no FSP, esse bando terrorista já havia se extinguido. Em 1986, após derrotas e perda em combate de seus líderes, dividiu-se em duas partes, o MIR militar e o MIR político, ambos se dissolvendo em 1990. Depois surgiram o MIR Exército Guerrilheiro do Pueblo, MIR EGP, e o MIR Juventude Rebelde Miguel Enríquez, MIR JRME, que funcionou na clandestinidade por um certo tempo, mas abandonou a estratégia da luta armada em 1997. Atualmente exercem trabalho junto aos estudantes e sindicatos e continuam publicando uma revista chamada El Rebelde. Cuba, Partido Comunista Cubano. El Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Equador, Partido Comunista do Equador, Partido Socialista do Equador. México, Partido de la Revolución Democrática, PRD e Partido Popular Socialista. Paraguai, Corriente Pátria Libre, que depois viria a ser o Partido Pátria Libre, braço político do bando terrorista EPP, Ejército del Pueblo Paraguaio e Partido Comunista Paraguaio. Peru, Partido Comunista Peruano, Partido Unificado Mariateguista e Partido Comunista Revolucionário. República Dominicana, Partido Comunista Dominicano. Uruguai, Frente Amplio. Venezuela, Partido Comunista da Venezuela e Causa R. Partido de organizações ontem e hoje. Apenas 3 anos depois, no encontro em Havana, Cuba, já participavam 30 países, puta que pariu, e o número de participantes por partido ou organização havia se multiplicado exponencialmente. IB de página 265 a 269. Do Brasil passou a integrar como membro pleno, o Partido Popular Socialista, PPS, de Roberto Freire, que recebia ajuda direta do antigo KGB. Da Colômbia entrou a Aliança Democrática M19, que naquela altura havia feito um acordo com o governo e deixado as armas sendo anistiados de todos os seus crimes, inclusive o que ficou conhecido como o Holocausto do Palácio da Justiça. Do México entrou o Partido del Trabajo, PT, que hoje pensa em fundir-se com o PRD. A Nicarágua, que não havia participado do primeiro encontro, incorporou-se a partido segundo com a Frente Sandinista de Liberação Nacional, FSLN, do terrorista Daniel Ortega. O Paraguai foi quem compareceu com mais organizações. Além dos partidos comunistas e socialistas já citados, aderiram reorganizações reconhecidamente terroristas, MLN Tupamaros, Frente de Izquierda de Liberación, Movimento Revolucionário Oriental e Movimento 26 de Março. O PPL seguia em sua transição apenas no nome, passando de Corriente para Movimento, sem contudo abandonar sua prática terrorista. No 9º encontro ocorrido em 2000 em Managua, Nicarágua, que pode ser visto apenas no site Mídia Sem Máscara, aí tem uma nota aqui, El Foro de São Paulo contra Álvaro Uribe, Pena Exclusa, Alejandro, Ediciones Fuerza Produtiva, CA, primeira edição, abril de 2008, página 16. No 9º encontro ocorrido em 2000 em Managua, Nicarágua, que pode ser visto apenas no site Mídia Sem Máscara, já citado que salvou os documentos originais, que o site do Foro já não publica mais, pode-se ver a presença do movimento revolucionário Tupac Amaru e dos bandos narcoterroristas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia, e ELN, Ejército de Liberación Nacional, ambos da Colômbia, que o PT tanto se esmera em negar a participação. Conforme nos relata Alejandro Pena Exclusa, em dezembro de 1994, depois de sair da prisão pelas intentonas golpistas de 1992, Hugo Chávez viajou a Cuba, onde foi recebido com honras de chefe de Estado para selar publicamente uma aliança com Fidel Castro. Posteriormente, em maio de 1995, Chávez viajou a Montevideo para se inscrever no Foro de São Paulo, que fazia lá seu 5º encontro. Os membros do FSP decidiram dar seu apoio ao tenente-coronel golpista em troca de uma retribuição uma vez chegasse ao poder na Venezuela. Em 2008, quando foi abatido Raul Reyes, o número 2 das Farc nas selvas do Equador, em fronteira com a Colômbia, Chávez fez esta declaração que confirma o afirmado por Pena Exclusa, de que as Farc eram membros do FSP. Ele apenas se confunde quanto ao ano do encontro de El Salvador, que foi em 1996. Leiam a transcrição.
nós rendemos um tributo a um bom revolucionário que foi Raul Reyes. O conheci pessoalmente. Lembro que quando saí da prisão, em 1994, e andava por estas ruas de Caracas, na Praça Caracas, bairros, aqueles povoados, eu recebi um convite em 1995 para assistir ao Foro de São Paulo, que se instalou naquele ano em San Salvador. O convite me foi feito por um bom amigo, comandante revolucionário falecido há pouco, Shafik Handal. E aí eu fui a San Salvador, a uma das pessoas que conheci, foi naquela ocasião, já conhecia Lula, entre outros, e chegou alguém em meu lugar ali na reunião, a uma mesa de trabalho onde estávamos um grupo conversando, e lembro que ele pôs a mão por aqui, aponta para o braço esquerdo e me disse: "Homem, quero falar com você." E eu lhe disse: "Quem é você?" Raul Reyes, um dos comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nos reunimos nessa mesma noite em algum bairro humilde de São Salvador. Nunca mais o vi até que surgiu aquele processo do Caguán. Reações ante a morte de Raul Reyes. https://www.youtube.com/watch V igual 4EH P maiúsculo Q maiúsculo 3O B maiúsculo O e B maiúsculo, né? YYE. Lula sempre negou a existência do FSP enquanto lhe foi necessário, e o PT sempre negou a participação das Farc na organização criminosa. Mas essas não somente eram membros com direito a voz e voto, como presidiram um dos encontros. Numa entrevista dada a Fabiano Maisonave, da Folha de São Paulo, em 24 de agosto de 2003, Raul Reyes confirma pertencer ao foro e conhecer não apenas Lula, mas outros brasileiros ilustres. Leiam um trecho muito revelador dessa entrevista dada em algum ponto da Amazônia colombiana. Folha de São Paulo. O senhor conhece Lula? Reyes. Sim, não me recordo exatamente em que ano. Foi em San Salvador, em um dos foros de São Paulo. Folha de São Paulo. Houve uma conversa? Raul Reyes. Sim, ficamos encarregados de presidir o encontro. Desde então, nos encontramos em locais diferentes e mantivemos contato até recentemente. Quando ele se tornou presidente, não pudemos mais falar com ele. Folha de São Paulo. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? Reyes. Não me lembro exatamente. Faz uns 3 anos. Folha de São Paulo. Fora do governo, quais são os contatos das Farc no Brasil? Reyes. As Farc têm contatos não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos, partidos e movimentos sociais. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma delegação no Brasil. Nota: a delegação a que ele se refere é o terrorista Francisco Antônio Cadena Collazo, vulgo Oliverio, Medina, também conhecido como Cura Camilo, ou Padre Camilo, que recebeu asilo político dado pelo CONARE e continua vivendo livremente no Brasil enquanto continua articulando a entrada de terroristas das Farc em nosso território, assim como a entrada de armas, drogas e até outras práticas ilícitas como sequestro. Presta atenção nessa parte aqui, prestem muita atenção. Folha de São Paulo. O senhor pode nomear as mais importantes? Reyes. Bem, o PT, e claro, dentro do PT há uma quantidade de forças. Os sem terra, os sem teto, os estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas. Folha de São Paulo. Quais intelectuais? Reyes. O sociólogo Emir Sader, Frei Beto, assessor especial de Lula e muitos outros. Mais uma confirmação da pertinência das Farc ao FSP, numa exposição feita em 2007, no 13º encontro em El Salvador. O presidente Álvaro Uribe estava apertando o cerco e as Farc vinham mantendo um baixo perfil, não podendo ter participado presencial, e por isso enviaram por escrito suas opiniões e sugestões que pedem sejam consideradas. Mesa diretora, companheiros delegados e companheiras delegadas ao 13º Foro, San Salvador, El Salvador. Recebam nossa carinhosa e bolivariana saudação, muitos êxitos em suas deliberações. Ao não podermos nos fazer presentes em tão importante evento, lhes entregamos este documento com nossos pontos de vista e agradecemos de antemão o fato de tê-lo em conta nas deliberações. Aí vem uma nota aqui, né? A publicação original já não se encontra disponível no site das Farc, mas foi recuperada através do http www.aercah.org/web/2007-03-10-21-580000/. Interrogação NODE igual 2,NODE igual 2,2513,1.
Outra publicação do mesmo texto pode se encontrar no site do Pravda russo em português. http://port.pravda, pravda.ru/mundo/25-01-2007/1516-8 traço FARC SAUDACAO maiúsculo. Do mesmo modo, o primeiro comandante do ELN... Nossa, é foda demais ficar lendo essas referências de site, né? Mas para quem quer procurar aí, né, eu tenho que citar. Do mesmo modo, o primeiro comandante do ELN, Nicolás Rodrigues Bautista, vulgo Gabino, também prova sua filiação ao FSP, enviando uma mensagem aos camaradas membros do 18º encontro que aconteceu em Caracas em 2012, provando que estava a par do documento base e do que ia ser discutido naquela ocasião. Aí tá aqui, publicado no site próprio do ELN, traduzido por mim. Puta que pariu, olha o tamanho da referência aqui. http://www.eln-vocs.com/j15-index.php/com/option-content content. O E comercial, VIEW, VIEW. É igual, né? ARTICLE, article. De novo, o I comercial, ID, igual 1294. Dois pontos. Saludo, del, ELN, ao, XVI, encuentro, del, foro, de, são, sem o tio, né? SAO, Paulo, E comercial, Catide, igual 26. ARTCULOS, E comercial, I maiúsculo, TEMID, igual 69. Aí vamos ler aqui, né? A mensagem que o Gabino, né, mandou aí aos seus camaradas do 18º encontro, que aconteceu em Caracas em 2012. Vamos lá. Em um entorno mundial complexo e volátil, que bem recolhe o documento base para o debate nesse encontro, a construção de um bloco sul-americano e regional é uma obrigação de sobrevivência e responsabilidade histórica. Neste 18º encontro, nos encontramos com muitos partidos do foro que tiveram experiência de governo em nível nacional local, depois de lutar contra as oligarquias de seus países com as armas na mão. O Exército de Libertação Nacional da Colômbia, como destacamento do povo colombiano em armas, avalia indispensável refletir com vocês sobre a urgência da paz como imperativa para a Colômbia. Montanhas da Colômbia, pelo comando central do ELN, Nicolás Rodrigues Batista. O que demonstra a pertinência à organização não é a presença física, pois em várias ocasiões era necessário manter um baixo perfil, do mesmo modo que para o foro não era conveniente que o mundo soubesse da presença dessas organizações terroristas em seu meio. E naquele ano, muitas denúncias de que tanto as Farc como o ELN tinham bases e acampamentos em território venezuelano cobriam os noticiários locais e internacionais até denúncias feitas à ONU. Por isso, eles enviavam suas propostas que eram discutidas e levadas em conta pelos membros oficiais do foro, pois tratava-se das reivindicações de outro respeitado membro. Tudo isso me remete a um trecho do livro O Grande Culpado, o plano de Stalin para iniciar a Segunda Guerra Mundial de Viktor Suvorov, porque ele reflete perfeitamente o que se observa em relação ao Foro de São Paulo. Aí vocês podem procurar aí, né? O Grande Culpado, o plano de Stalin para iniciar a Segunda Guerra Mundial, Viktor Suvorov, editora Amaryllis, página 17. Abre aspas. Em 1919, em Moscou, Lenin e Trotsky criaram a Internacional Comunista, abreviada para Comintern. Essa organização definia-se como o quartel-general da Revolução Mundial. O objetivo da Internacional Comunista era a criação de uma República Socialista Soviética Mundial. Assim começou o processo de criar e fortalecer partidos comunistas em todos os continentes. Tais partidos constituíam braços da Internacional Comunista e a ela estavam subordinados, fecha aspas. Supostamente todos os partidos comunistas do mundo, incluindo o da Rússia, eram do mesmo nível, abrindo aspas, né? Todos contribuíram para o Banco Comunal da Internacional Comunista. Delegados de todos os partidos comunistas do mundo organizavam congressos, desenvolviam estratégias e táticas e elegiam um grupo líder comum, o Comitê Executivo da Internacional Comunista.
Esse órgão supervisionava todos os comunistas do mundo. Oficialmente, o Partido Comunista da Rússia era o braço da Internacional Comunista, em pé de igualdade com os demais partidos e sujeitos a aceitar as decisões formuladas em comum, fecha aspas. Quer dizer, do mesmo modo que o Partido Comunista da Rússia parecia atuar em pé de igualdade com os outros partidos do mundo, era seu comitê executivo que tinha o controle de todas as ações a serem postas em prática pelos restantes países membros, quem dava a última palavra a quem deviam obediência. Do mesmo modo, é a Secretaria Executiva do PT quem ocupa a Secretaria Executiva no Foro de São Paulo e quem tem o controle de todas as ações a serem postas em prática pelos países membros, como se observará mais adiante. E do Brasil, hoje participam do Foro de São Paulo, além do PT, o PDT, o PCdoB, o PCB, o PPS, o PSB, o MST e o bando terrorista MR8, que recentemente foi oficializado como Partido Pátria Livre, copiando o mesmo nome do Partido Paraguaio, Partido Pátria Libre, braço político do bando terrorista EPP, já citado. Eu vou parar por aqui, pessoal, página 41, aí próxima leitura aí eu vou tentar desenvolver melhor, mas é porque eu estou muito cansado hoje, eu fiz umas coisas aí, eu estou muito cansado, mas eu acho que a gente já deu uma boa adiantada aí, né? 41 páginas dessa grande obra aí da Graça Salgueiro. Depois eu vou dar continuidade, mas muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima, falou!